Graça e paz do Senhor Jesus. Feliz por estar aqui, queridos. Glória a Deus, né? Como é bom estarmos aqui. Como é bom ter o privilégio, a oportunidade de glorificarmos ao Senhor, cultuando a Ele em comunidade, né? Junto com os irmãos. Eu gostaria que você fechasse os olhos e orasse, e pedisse que o Senhor falasse o teu coração nesse momento. Pai, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor por tua bondade e graça, por sua soberania. Fale, Deus, aos nossos corações. Nos traga mais uma vez para perto de ti. Senhor, ministra em nossos corações cura, libertação, salvação. Fala conosco, Deus. Nos ajuda a refletir, ouvindo a tua palavra e trazendo ela para o fundo do nosso coração, Pai. Que o Senhor possa produzir em nós, de acordo com a sua vontade, o fruto para a glória do teu nome. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Aos visitantes, sejam todos bem-vindos. Receba aí o nosso abraço. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Amados, então é Natal, né? Quarta-feira está logo ali. A gente ouviu por muitos anos uma música cantada. Foi composta por John Lennon, né, e Yoko, na década de 71, 72, em protesto à guerra contra o Vietnã. A cantora Simone, brasileira, em 95, ela grava essa música para o seu CD. E a letra da música diz assim: então é Natal. O que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho, do novo, do amor como um todo. Que seja feliz quem souber o que é bem. E assim vai, né? Ouvimos isso por vários e vários anos e com certeza cantamos também, sim ou não? Será que foi só eu que cantarolei aqui? Então, queridos, eu queria pensar um pouquinho, então, refletir com vocês, que então é Natal. E aqui ele fala sobre a questão de fazer o bem, um protesto a uma guerra. E como Natal, eu quero propor, nós refletimos à luz da palavra, então, o que é o bem? O nosso bem maior não é uma situação, não é um ato, né, de fazer o bem, mas é uma pessoa. É Cristo Jesus, o bem valioso de Deus que foi entregue por nós. E é nesse bem que nós precisamos refletir, sabe, caminhar. Porque um dia nós estávamos perdidos, mortos em pecados e delitos. E Deus fez esse bem, Ele nos enviou o teu Filho único para que a gente pudesse estar de volta com Ele. Então, desde o princípio, Deus prometeu o seu maior bem, um Salvador. O Natal, queridos, não é uma mera reflexão, né? Não é. E também uma reflexão só quando o ano termina. E nem muito menos um plano que Deus simplesmente foi lá e improvisou. O homem falhou, caiu, acabou, nossa, deixa eu ver o que eu faço aqui. Mas o Natal, de fato, é o cumprimento fiel da palavra de Deus. E nós começamos entendendo o Natal no Antigo Testamento, em Gênesis 3,15, porque aquilo que foi prometido lá no Éden, o Senhor cumpriu, porque Deus é Deus de promessas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo, queridos, é conhecido na teologia como o versículo do proto-evangelho. O primeiro, né, anúncio do evangelho na Bíblia. As boas novas da salvação. O homem caiu. O plano original de Deus foi o quê? Fazer ao homem para que ele cuidasse, para que ele multiplicasse, para que ele tivesse relacionamento com Deus. Mas que ele também fosse livre em obediência. E o primeiro homem, Adão, Eva, decidiram que não estava bom assim. Eles queriam mais, eles queriam, de repente, ser como Deus. E aí, então, eles decidem
desobedecer, decide experimentar da fruta, para ter mais conhecimento. E aí, mais conhecimento do bem e do mal. E aí, pecaram, erraram o alvo, desobedeceram. Aí a Bíblia diz que aqui começa um grande problema na minha vida e na sua. Mas o Senhor não nos deixou com esse problema na mão. Ele trouxe solução. Ele trouxe uma promessa imediata. E Ele cumpriu a sua promessa. Amém, queridos? Então, vamos lá. A serpente aqui, nesse versículo, ela representa, literalmente, Satanás. Está lá em Apocalipse 2,19. A sua descendência, ela não se refere a filhos biológicos, mas uma linhagem o quê? Espiritual. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ali, Jesus dá o veredito para a serpente. E ali ele promete que nós nos reconciliaríamos com ele novamente. E quando ele diz isso, ele explica que por que descendente, né, da serpente? Se são pessoas que decidem caminhar com o sistema, pessoas que se alinham numa rebelião contra Deus. Essa é a descendência dele. Aqueles que vivem sob a escravidão do pecado, queridos, todos nascem escravos, mortos em pecados e delitos. Mas com a promessa de que aqueles que creem em Cristo Jesus para a salvação são livres, não mais escravos. Tudo que se opõe à verdade, à justiça e ao plano de redenção está dentro da descendência da serpente. João 8,44. Jesus diz que há quem tenha o diabo por pai. Já pensou nisso? Há quem tenha o diabo por pai, porque ele mente desde o princípio. Ele engana. Em 1 João 3,8, ele fala que quem vive na prática do pecado, olha, prática do pecado. Não é quem peca. A presença do pecado ainda nos rodeia. Mas quem vive na prática do pecado ainda pertence ao diabo. Deu para entender a importância dessa palavrinha aí, descendente? Descendência? A descendência da serpente, então, vai simbolizar tudo isso que a gente vê à nossa volta, queridos. O poder do mal, o pecado em ação na humanidade. O sistema religioso contrário a Deus. Tudo isso, toda essa maldade, corrupção, maldade, homicídio, todos aqueles que estão à mercê da influência, né, espiritual, do domínio de Satanás, está aí disposto a fazer. Mas, Dilma, não é Natal? Você vai falar de Satanás? Pois é, faz parte. Para a gente entender melhor ainda e viver a verdade do Natal, a gente precisa entender de onde veio. Como é que essa história começa sendo contada? De onde nós viemos, né? Onde é que a gente estava? Quem nós somos hoje? Para onde nós estamos indo, queridos? A gente precisa estar bem firmados nessa verdade. Porque senão a gente corre o risco de estar na descendência do maligno, achando que é descendente da mulher. Porque, verdadeiramente, Cristo em nós é a esperança da glória. É vida transformada. É vida que ilumina a presença dele. E a gente precisa refletir nessa verdade. O descendente da mulher precisaria ser alguém 100% homem, 100% Deus. O Messias, Jesus Cristo, o prometido. Né? Nós, em Cristo Jesus, quando entendemos essa verdade, nascemos de novo, nós caminhamos nessa verdade de filhos de Deus em Cristo Jesus. Somos co-herdeiros e andamos alinhados, então, aguardando a sua volta. Deu para entender, queridos, que quem é do Senhor Jesus vive uma vida diferente de quem não é. Aqueles que nasceram de novo anunciam o novo nascimento por meio de Cristo, agindo na sua vida.
Perfeito, nenhum de nós somos. Mas todos caminhando na mesma direção, sem errar o alvo, aguardando a volta do seu Filho Jesus. Então, queridos, olha, foi profetizado, né? Isaías vai falar que a Virgem conceberia, pelo poder do Espírito Santo, Jesus viria. Em Gálatas, Paulo vai dizer que ele é nascido de mulher. Então, 100% humano, 100% espírito. Só ele seria capaz de nos resgatar, porque todos nós nascemos condenados à morte, indo para o inferno. E só ele pode nos tirar de lá. Só ele pode nos tirar desse domínio do inimigo. E eu queria que vocês lembrassem que o texto ainda fala assim que, olha, porém, inimizade. Quem que coloca a inimizade, queridos? O próprio Deus. Lembra que Deus estava dando uma sentença diante do pecado, diante daquilo que eles acabaram de fazer, desobedecer a Deus. Então, a palavra diz que Deus coloca a inimizade. Aí você entende que não dá para ficar no meio do caminho. Não dá para ser mais ou menos crente. Não dá para ser crente de um jeito, ora de um jeito e ora de outro. Por quê? Porque há uma inimizade entre Cristo que nos resgatou e o diabo, que aproveitou o momento para gerar, né, a grande queda. E acha que tem prazer nisso, ele acha, né, que venceu, mas a Bíblia diz que ele não venceu. Mas a inimizade foi colocada ali. E hoje a gente vê o conflito contínuo. O que a gente vê? Conflito entre luz e trevas. Conflito entre verdade e mentira. Conflito entre bem e mal. Conflito entre reino de Deus e império das trevas. Vocês estão vivendo à sua volta, vocês percebem isso acontecendo? Vocês percebem que a gente vive num mundo caído? Vocês percebem que tudo isso está à nossa volta e a igreja do Senhor está aqui com um propósito? Sendo ela lavada e redimida pelo Senhor Jesus, por teu sangue na cruz, ela precisa fazer diferença em meio a tudo isso. Enquanto há o tempo da graça, a oportunidade ainda é hoje. Então, dentro disso, você vai ver como que explica guerra, rumores de guerra, tanta corrupção, tanta maldade, tanto engano, tanta leviandade, né? Tanta coisa ruim à nossa volta. Uma batalha espiritual. A perseguição aos cristãos que a gente tem orado aqui, domingo após domingo. Tudo isso, queridos. Deus não foi pego de surpresa em nada. Desde o início, o Senhor já sabe o final da história. E nós temos o privilégio de andar firmados nessa verdade, em fé, crendo que a vitória completa na sua volta, onde não haverá mais batalha, não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Né? Não haverá mais tudo isso que a gente vive hoje, porque o Senhor nos prometeu que na volta do seu Filho, nós poderíamos estar com Ele de novo, face a face, desfrutando a verdadeira presença dEle. E isso, se isso não aquecer o nosso coração, não nos confortar e não nos fortalecer, para continuar caminhando, a Bíblia diz que é vã a nossa fé. Então, entender direitinho todo esse contexto me ajuda a continuar essa caminhada, a fazer diferença. Ao invés de ser daqueles que falam mal, que brigam e que trazem confusão, eu sou daqueles que promovo a paz. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei para onde estou indo. E eu sei a quem eu estou esperando. Então, a minha vida cristã, ela tem que fazer diferença. Ela precisa ser vista. O Senhor precisa ser glorificado. A nossa vida cristã começa na nossa família. Ela estende à sociedade, né, a tudo que a gente faz. E Cristo precisa ser visto em nós. Porque, amados, Deus não perdeu o controle. Ele fala em Efésios 6,12 que nossa luta não é contra carne e sangue. Mas ele diz também que Jesus Cristo já venceu essa batalha. Em Colossenses 2,15, Jesus triunfou sobre os poderes do mal. Ele já venceu.
Mas nós estamos ainda caminhando, esperando a volta final. E até lá, ele nos incumbiu de caminhar de jeito a testemunhar e viver a verdade do Evangelho, para que ele pudesse chamar a salvação tantos quantos ele quiser. Ele precisaria de mim ou de você? Mas ele decidiu, por amor a nós, que a nossa vida vai fazer diferença ao chamar o outro para o mesmo amor, para a mesma salvação. Então, amados, dito isso aí, eu queria ler em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 10 até o 14. A palavra diz assim: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Amém, queridos? Então, diante dessa verdade aqui, a promessa do nascimento de Cristo, do Natal, nós aprendemos, queridos, que o Natal revela a graça de Deus. O Natal não são as luzes, não são os presentes e nem as confraternizações. Mas vamos lembrar, não tem nada de errado nisso, é muito bom. Eu sei que tem uma turma boa indo lá na Praça da Liberdade ver aquelas luzes, né? Dizem que muito lindas, por sinal. Existe um propósito, né, dessas luzes aí, simboliza a questão da luz do mundo. Mas o que a palavra de Deus nos chama a atenção? É que não pode ser só isso. Não pode ser só reunião para comer e beber. Não pode ser só troca de presentes. Não pode ser só enfeite de árvores e de luzes. É preciso entender que Deus, na sua graça maravilhosa, ele fala a Maria que ela conceberia, que ela daria à luz a esse filho, e ele viria para perdoar o pecado de todo o povo, os nossos pecados. Era ele, esse menino, ele, Deus, se fez homem, Emanuel, o Deus conosco. Justamente para quê, queridos? Para levar a mim e a você de volta a Deus, a reconciliar com Ele. Porque o pecado fez separação entre Deus e nós. E saber que esse não é o fim, não é a condenação total, única e definitiva. Ao contrário, nós temos uma saída, nós temos a graça de Deus, o favor imerecido. Nós temos o amor de Deus sobre a nossa vida, que nos reconcilia de volta para Ele, por meio do seu Filho Jesus. Então, Ele se fez homem. Veio aqui, sabe exatamente o que cada um de nós pensa, sente e deseja. Ele não veio realizar os grandes sonhos, embora venha dele a realização de todos eles. Porque tudo que nós temos, toda boa dádiva, vem de Deus, o Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Todos nós somos abençoados por esse Deus. Mas a essência não é as coisas. A Bíblia diz que a nossa mente deve estar nas coisas do alto. Por quê? Por causa dessa queda. Nós sempre estamos olhando aqui e agora. O que está perto, o que eu posso alcançar, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu sonho, onde eu quero chegar. Não tem nada de errado nisso, que a Bíblia diz que nós devemos fazer planos. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Nós devemos sonhar, planejar e caminhar para realizar. Mas Cristo precisa ser o alicerce, o direcionamento da nossa vida. Porque tudo aqui, queridos, vai passar. Tudo vai ficar. Então, esse Natal nos lembra que a salvação não é mérito, não é porque eu sou bom,
Não é porque está tudo certinho lá em casa. Não é porque eu sou bom marido, boa esposa. Não. É porque Deus me amou e me deu a oportunidade de ser bom marido, boa esposa, bom filho, em Cristo Jesus, para a glória dele. Porque uma vez que Cristo está em minha vida, a transformação em minha vida é vista pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes. E não somente pelo que eu falo, mas pelo que eu vivo. Amém, amados? Outra coisa que o Natal, o confronto aqui nos ensina, queridos, é o confronto do medo, sabe? O medo e culpa que existe no coração do ser humano. O medo é consequência direta do pecado. É só voltar lá no texto que você vai ver. Adão fala que teve medo de Deus, porque ouviu seus passos no jardim. E teve medo. Ele se esconde. Agora não é mais a mesma liberdade de estar diante do Senhor. O medo, ele ajuda a nos proteger, ele ajuda a fazer a gente acalmar, às vezes, a refletir. Mas o que acontece na maioria das vezes? O medo é de uma forma exagerada, que acaba provocando nas nossas vidas uma crise de ansiedade, quando muito não, uma ansiedade generalizada. Onde a pessoa, por medo, ela começa a ter crise de pânico, medo daquilo que pode acontecer. Ela vive como se de fato fosse acontecer. E a palavra de Deus nos ensina que em Cristo, essa notícia de saber, a boa nova chegou, você não está mais perdido, você não está mais longe de Deus, porque agora você tem como voltar para Ele. Isso, então, traz em nossa vida o equilíbrio. Né? Não precisa mais um medo exacerbado. Aprendemos a orar, a falar com Deus, a colocar as aflições do nosso coração diante dEle. Porque esse medo do futuro se aplica logo ali quando ele fala, né? Eu tive medo porque eu estava nu. Quem disse que você estava nu? E agora, o que vai ser de mim? Né? Agora eu olho para mim e vejo que eu não sou nada. Não consigo nada, não posso nada sozinho. O medo da própria rejeição. Você comeu da fruta que eu disse que não era para comer? Eu comi porque a mulher que o Senhor me deu. O medo da rejeição direta, a culpa sempre é do outro. Sempre foi o outro que fez. Nunca somos nós. A palavra de Deus nos ensina a fazer uma própria reflexão em nós mesmos, para trazer para a gente as nossas responsabilidades, para que a gente tenha a atitude de corrigir, de aceitar, de perdoar, de consertar. Tudo isso fruto da queda, mas que em Cristo nós não precisamos ficar lá, queridos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos ajuda inclusive nas nossas orações. Porque, na realidade, nem sabemos como orar, não é isso? Mas que Ele nos ajuda colocando diante de Deus todas as nossas orações. E isso é muito confortante, porque não depende do quanto eu sei, do quanto eu conheço, do quanto eu falo, mas do quanto o Espírito de Deus sonda a intenção do meu coração e coloca diante de Deus quem eu sou. O Senhor Jesus nos iguala. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. 40 anos de crente, 30, 20, 10, um dia. Todos, o Senhor nos ama igual. Por amor a nós, todo aquele que crê em Cristo Jesus se volta para Deus. Então, saber que a gente não precisa mais ter medo do que a serpente fez, do que o diabo faz, das lutas que ele arma, né, das ciladas que ele faz. Eu não preciso mais ter medo. Por quê, queridos? Porque Deus nos acolheu. No versículo 21 do capítulo 3, a Bíblia diz que Ele fez para eles roupas de pele e os vestiu. Deus não só abandonou, pecou, azaeceu fora agora. O Senhor acolheu, Ele ensinou, Ele corrigiu, repreendeu, mas edificou e prometeu. Não vai ser sempre assim. Não vai ser para sempre.
longe de mim. O Senhor ali promete a volta para ele. E a história acontece, quem lê a Bíblia sabe como que acontece. Quantas frustrações das mulheres estéreis naquela época, baseado muitas vezes nesse conhecimento de que a mulher traria aí o Salvador. Se ela não podia dar à luz, ela, como assim, né? Eu posso ser a mãe desse Salvador. E a gente vê Deus cuidando de tudo, querido, soberania, cuidado, o amor de Deus conosco. Em Isaías 41:10, a palavra diz que é para que você não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. O que a gente precisa, então? Crer, confiar nessa palavra que o Senhor já nos deu. Se Ele foi quem disse que não perdeu o controle, que houve queda, mas que houve também a salvação. É nesse caminho que eu e você precisamos andar. É nessa confiança. A Bíblia, o tempo todo, o livro de Salmos, a palavra, as cartas, nos chama a confiar no Senhor, a crer, a caminhar com Ele, alinhado aos seus ensinos, para a glória do Teu nome. Em Hebreus 2, 14 e 15, Jesus veio, do 14 até o 15, Ele veio libertar a todos nós que tinham medo da morte. Você ainda tem medo da morte? A morte para você ainda é algo que mexe com você? Então, olha para a palavra de Deus. Porque a morte, para nós que cremos em Cristo Jesus, não é o fim. Ela é só um tempo de separação. Enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. E é por isso que quando nós cremos nessa verdade, confiamos, nós somos consolados, somos fortalecidos. Não é porque a gente não se importa. Porque o sistema diz que você tem que descabelar, puxar cabelo, sair gritando para dizer que importa. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos consola, nos conforta. Caminha conosco, está conosco todos os dias, até a sua volta. Firmar nessa verdade vai fazer, então eu não vou sentir, vai sentir, Ele te deu sentimentos para isso. Você vai sentir saudade, você vai chorar, você vai sentir tristeza, você vai querer estar perto, você vai ficar naquele, todo sentimento, está tudo certinho. Mas mesmo dentro dessa verdade, você é consolado e confortado pelo Espírito. Amém, amados? Então, você ainda continua pensando em ter medo de algo? Quando isso começar a abraçar muito o seu coração, lembre-se da palavra. Porque, amados, agora, talvez tem pessoas que, por causa de medo, não conseguiu sair de casa. E se ela conhecesse essa palavra, ela teria saído. Mas também pode ter algumas que diz que conhece e ainda está lá com medo. E aí a gente pensa, será que ela conheceu na essência dessa verdade aqui? Será que ela trouxe a aplicação dessa verdade para ela? Porque nós vamos vencendo o medo caminhando, né? E não ficando parado lá. Por quê? Porque Cristo já venceu por nós. E nós não precisamos mais ter medo da morte. Não precisamos mais viver com medo. Porque o nosso alvo é o Senhor. Outra coisa, queridos, que a gente precisa entender, que Cristo não veio acusar. Ele não veio dizer, olha, já que vocês fizeram, agora acabou tudo. Não. Ele veio exatamente nos trazer de volta para Deus. Trazer paz onde havia culpa, onde havia medo. Saber dessa verdade faz toda a diferença, né? Por quê? Porque não há nada que eu faça que eu atraia o amor de Deus. Ele me ama. Ele estendeu a sua graça, Salvador. Eu não mereço, mas por amor a mim, Ele me dá a oportunidade de se voltar para Ele. Aí o que eu e você precisa fazer? Se entregar a essa verdade e viver nessa verdade. E porque essa graça me alcançou, o meu estilo de vida de antes, então agora precisa ser mudado. Ele precisa ser transformado. Mas como é que eu mudo agora? Conhecendo a palavra de Deus. Porque é ela que nos orienta como é que a gente fala, como é que a gente se veste, como é que a gente vive, como é que a gente convive uns com os outros. E não dá para conhecer só de ouvir falar, tá? Porque quando nós ouvimos falar, nós podemos entender errado.
e, com isso, reproduzir errado. Você pode ouvir falar, mas seja como a palavra nos ensina. Vá lá e confere. Seja como os bereanos. Confere o que a palavra, né, está sendo ministrada, a verdade dela para a minha vida. E outra coisa, mas o Natal é uma boa notícia que transforma a realidade. Tá lá, olha, boas novas de grande alegria. Então, o Evangelho não é autoajuda. O Evangelho não é uma religião moralista. Né? É o amor de Deus por todos aqueles que creem. É para todo mundo? É para todo mundo que crê. Se a pessoa começar a falar, não creio. Ah, tem um pastor que faz muito umas entrevistas assim na rua. De vez em quando ele pega algumas pessoas e fala, você crê em Jesus? E a pessoa diz assim, creio. Você é de qual igreja? Eu sou da Umbanda. Ah, é? Mas você crê? Creio em Jesus, creio em Deus. E ele vai discorrendo ali a forma com que ele vai, sem ofender a pessoa, tentando trazer a pessoa a ter um olhar para a palavra de Deus. Seja lá qual forma que ela professe ter Cristo, ele sempre tenta trazer um jeitinho para que ela olhe para a palavra de Deus. De uma forma muito respeitosa, sem confrontar, sem desmerecer. E no final ele fala, eu posso continuar orando por você? Eu posso orar pela sua vida? E assim, ele ministra ali, de fato, a verdade do Evangelho. Acolhida, sem julgamento, mas com toda a oportunidade de repensar o seu caminho. Onde é que você está andando? Será que é essa a verdade? Ah, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. E aí ele debate um pouco. Mas foi um homem, mas é inspirado, ela está aí há tantos anos, e ele vai argumentando, de uma forma educada. Ele está fazendo o papel dele lá. Eu tenho certeza que fica ali um ponto de interrogação na vida dessas pessoas. Será que, de fato, o que eu estou querendo é a verdade? Ou existe uma verdade absoluta? Porque existe a que está na palavra de Deus. Né? Isaías 5:27 fala assim, olha, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Eu e você fomos alcançados pelas boas novas. Um dia você professou a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, não foi? Então, agora, que eu e você sejamos esse que anuncia as boas novas, onde a gente estiver. Porque aquele que vive essa boa notícia também compartilha essa boa notícia. A alegria do Natal, ela não depende das circunstâncias, quer dizer, ela só depende de uma coisa. Para que você saia daqui feliz, alegre e saltitante, é você lembrar que Cristo te reconciliou com Deus. Você estava longe dele, mas você agora foi perdoado e se tornou filho, filha de Deus. Amém? Então, celebre o Natal, mas com essa verdade. Tire o seu momento na reunião de família. Fale do amor de Cristo. Conversem, se perdoem, se aceitem. Nenhum de nós somos perfeitos e estamos isentos de errar ou de pecar. Todos nós temos a obrigação de buscar em Deus perdão e reconciliação. Buscar, de fato, essa verdade. O Natal ainda revela a identidade de Jesus, quando ele fala no texto lá, no versículo 11, ele diz assim, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, ele é o Salvador, o Messias prometido. Né? Ele salvará o povo de todo o seu pecado. Ele é Cristo, que significa ungido de Deus. Ele fala em Lucas 4:18, que ele fala que o Espírito do Senhor o ungiu para que ele anunciasse a palavra, para que ele curasse, para que ele libertasse, para que ele salvasse. Então, além de Cristo ser, ele é também Senhor. E Paulo fala isso em Filipenses 2:11, quando ele fala que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, dizer que Jesus é seu Salvador, se ele não for Senhor, está incompleto. Porque Jesus precisa de estar em nós na completude, no total.
A Bíblia diz que na plenitude do tempo, ele veio. No tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. O tempo do Senhor, para nós, é hoje. Né? Saber dessa verdade na minha vida faz toda a diferença. Eu sei que, às vezes, a gente se decepciona. Nós também decepcionamos pessoas. Nós vivemos num momento de muita informação, e de muita informação errada, de muita mentira, de muito engano. Então, quanto mais ao Senhor você buscar, quanto mais a palavra você conhecer, menos chance você tem de errar e de pecar e de compartilhar coisas erradas. Então, se você um dia recebeu Jesus na sua vida como Salvador e Senhor, então saiba, queridos, que essa promessa ela é completa quando nós vivemos essa verdade sobre a nossa vida. Em tudo, né? Em tudo. Reconhecer Jesus como Salvador é reconhecer que Ele também é Senhor das minhas emoções, das minhas atitudes, da minha família, da minha casa, dos meus bens, tendo Ele a primazia, sendo Ele absoluto, soberano em nós. O Natal revela também o caminho de paz. Quando ele fala no versículo 14, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Em algumas versões vão dizer aos quais ele quer bem. A paz anunciada aqui, queridos, não é ausência de conflito. Sabe, nós vamos ter guerra, vamos ter rumores, vamos ter conflitos, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, está tudo aí. Faz parte do cenário lá do Éden. O mundo caiu. Separamos do Senhor. Então, a ira de Deus estava sobre nós, miseráveis pecadores. E essa paz que Jesus traz é justamente a paz que nos reconcilia. Ele é a nossa paz. Paulo vai dizer lá em Efésios 2,14. Em Romanos, ele fala que nós fomos justificados pela fé e agora temos o quê? Paz com Deus. Eu e você temos livre caminho, acesso para falar com Deus, para orar, para clamar, para pedir, para confessar, para buscar mudança, para fazer diferente, para glorificar a Ele em tudo que nós fizermos. O coração só encontra descanso, queridos, quando a gente se rende a Deus. Do contrário, a gente vai ser meio de caminho, né? Anda e não chega em lugar nenhum. A Bíblia fala sobre perseverarmos. Não tem caminho melhor, não tem outra saída. Não tem evento maior nem melhor do que esse que ocorreu com o nascimento de Jesus, que nos trouxe de volta para Deus. Só que também o Natal exige de mim e de você decisões. Decisão sim. Você fala, de mim também, todos os dias. Daquele que ainda não conhece, que pode estar nos visitando, e é só simpático ao Evangelho. Daquele que às vezes já é cristão há algum tempo, mas que não vê muito fruto em sua vida. Porque lá no versículo 12, ele diz que, deixa eu ler aqui, isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, o anúncio foi feito. O anjo falou. Mas se os pastores não saíssem dali, eles iam ver Jesus. Eles iam ver aquilo que foi prometido. Nós ouvimos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, nós testemunhamos o Evangelho. Mas se você disser agora não, quem sabe um dia, sou muito novo, não estou pronto, não é para mim. Eu já sou crente, mas não passa a sua vida nesse crivo aqui, do Cristo que nasceu, para que você pudesse estar aqui hoje e poder dizer que é Natal, um Feliz Natal. Cristo nos traz de volta. Porque ouvir e não responder ao chamado continua ainda sendo descendente da serpente, né? Por isso a importância de decidir caminhar com Cristo, ouvir o Evangelho, consertar a sua vida. Deus não nos julga, agora é graça, é favor merecido.
é acolhimento, é trazer de volta. Mas quando ele voltar, não vai dar tempo mais. O nosso tempo de conserto, de mudança, de transformação, de glorificar a Deus é agora. Nas mínimas coisas. Porque nas grandes é fácil, né? Nas mínimas coisas. No seu falar, sim, sim, não, não. No seu agir. Na forma como que você lida no relacionamento. Não adianta você falar assim, eu não vou relacionar com ninguém, vou viver sozinho. Vai estar descumprindo da mesma forma. Você não nasceu para viver sozinho. O seu desafio, o meu desafio, é ferro que afia ferro. É juntos nós dois sermos transformados pelo poder do Espírito, à luz da palavra, para a glória de Deus. Então, não é desistir, é aprimorar, é buscar, é conhecer. Que nesse próximo ano, queridos, esteja no coração de vocês. É sempre assim, no final tem reflexão. O que eu fiz e o que eu não fiz? Quantos quilos eu não perdi, quantos que eu queria ter perdido e nem cheguei perto. Né? Queria ler 2 vezes, ler muito livro e não li. Queria ler a Bíblia, li um capítulo e não li. E agora eu vou tentar fazer tudo, porque começou janeiro. E aí eu quero falar para você que o Natal continua acontecendo. Ele não é só quarta-feira. Aliás, historicamente, nem se sabe a data definida, né? Tem-se o senso comum que dezembro, 25, está tudo bem. Isso também não é importante para a gente. O que é importante? É que Jesus nasceu. Ele nos trouxe de volta para Deus. E espera que eu e você o glorifique. Que eu e você glorifique o Pai que nos deu a Ele para trazer de volta. Então, é um momento da gente refletir. Não é quantos quilinhos eu vou querer perder, embora a gente possa fazer. Quantas vezes eu vou ler a Bíblia, embora você possa começar. O que você não pode fazer? É fechar ela e deixar lá que ela não vai ler você sozinho. Então, você começa um pouquinho de cada vez, tenta um pouquinho de cada vez, um capítulo, um versículo, não interessa. Você não tem outra saída, amém, amados? Eu não consigo orar, é difícil orar. Não interessa. Você tem Jesus? Ele nasceu para você? Então, você não tem outra saída. Porque é só assim, amados, que a gente é fortalecido. Só assim nós vivemos essa verdade do novo nascimento. O Natal que acontece todo dia, não uma vez só. É um Natal que transforma. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,19, que Deus fez o homem para que o homem pudesse voltar para ele e anunciar o Evangelho. Então, se o Senhor nos fez, né? Se fez homem para nos trazer de volta, conhecemos a Ele, então agora o que a gente faz? Anunciamos essa verdade também. Consertamos a nossa vida. E consertar a sua vida é o seu momento com Deus. É você trazer e pedir a Deus que lance luz ao seu coração. Senhor, passa, sonda-me. O Senhor conhece o meu coração. Vê se há aqui algum caminho mau e me traz de volta para o caminho da terra. Amados, não fique longe do Senhor Jesus. Não se apegue à religiosidade. Não fique aí de olho na igreja tal, no programa tal, na situação tal. Tenha vida com Deus. Viva essa verdade do Natal na sua vida todos os dias. E não cante somente então é Natal. Mas justamente porque é Natal e Cristo nasceu, é que a minha vida vai ser diferente. Como a luz da aurora, que vai iluminando dia a dia, até tornar-se dia perfeito. Amém, queridos? Nós não temos o direito de desistir. Ainda que, às vezes, podemos até desanimar. Mas o Senhor nos renova, nos coloca de pé de novo e continua caminhando. Lembra lá dos discípulos de Emaús? Pensamos que Salvador chegou, agora Israel ia ser, né, de novo ter o seu trono restabelecido. E ele falou, não entenderam nada. Vocês não estavam lá. Vocês ouviram falar o que a palavra fala de mim, os salmos e os profetas, o que estava escrito. E Jesus precisou lembrá-los quem ele era, o que estava prometido acerca dele. E eles continuavam caminhando. Você sabe que eu e você somos um pouco desses discípulos de Emaús, né? A gente sabe, a gente já experimentou, a gente vive. Mas tem hora que a gente esquece. Por quê? Porque a gente está esperando que Deus faça desse jeito e, de preferência, claro, do meu jeito.
Não é conforme a sua vontade, Senhor. Dá um jeitinho, vai lá, fala com fulano, faz assim, muda o coração do ciclano, dá um jeito aqui, dá um jeito ali. E aí o Senhor fala assim, olha, vou te lembrar o que está falando de mim aqui. E a Bíblia diz que eles caminharam com Jesus enquanto ele lembrava. E no momento que ele sentou com eles, e que ele levantou a mão e deu graças, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Mas enquanto ele falava, o coração deles o quê? Ardia pela presença do Senhor. Eu espero em nome de Jesus que seu coração nessa noite tenha ardido. Que seus olhos se abram. Que você conserte aquilo que você precisa consertar. Que você assume a postura de ser em Cristo Jesus aquilo que Ele te chamou para ser. Filho de Deus Altíssimo, herdeiro em Cristo Jesus. O Senhor Jesus não é só o meu Salvador. Ele é Senhor da minha vida. E a minha vida é dirigida por Ele. Amém, queridos? Eu espero de verdade que essa reflexão fique no meu coração e no seu. Porque, na realidade, a gente precisa entender. Não é mais um menino, não é mais uma manjedoura. Foi uma cruz. E na cruz, em João, no capítulo 19, 30, ele diz assim, está consumado. Então, Jesus não está mais na manjedoura. Ele foi assunto ao céu. O que eu e você agora esperamos é a sua volta. Mas até que ele volte, ele nasce todos os dias e nós caminhamos com ele todos os dias, aguardando ansiosamente a sua volta. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?